Afinal, quem enviaria o outro Consolador? Seria o Pai ou seria Jesus Cristo? Este é um assunto que iremos tratar hoje neste vídeo. Então, fica comigo até o final. Sem mais delongas, eu peço que os amados abram essas escrituras em João capítulo 14, versículo 16, que Jesus diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador." Veja que, segundo o próprio Jesus Cristo, a designação de enviar o outro Consolador pertence ao Pai. E no capítulo 26 ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome." Veja que ele reforça a ideia de que quem envia o Consolador é o Pai. Mas, no capítulo 15 e no 16, Jesus começa a dar uma pequena mudada nesse paralelo a respeito do envio do Espírito Santo. Aonde, no capítulo 15, no verso 26, ele diz: "Quando, porém, enviar o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai." Agora já, quem está na responsabilidade de enviar o Consolador é Jesus Cristo. E no verso 7, ele diz assim, bem no finalzinho: "Se, porém, eu for, eu vos enviarei." Afinal, de quem é a responsabilidade de enviar o Pai? Jesus se contradisse nas suas palavras? Foi uma quebra de hierarquia na Trindade? Ou Jesus Cristo é o Pai? Porque em João capítulo 20, verso 22, diz assim: "E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo." Afinal, Jesus Cristo disse que quem enviaria era o Pai, mas quem sopra sobre os discípulos o Espírito Santo é Ele. Isso significa claramente que Jesus é o Pai. Não poderia ser outro, pois ele não poderia dizer que o Pai enviaria e quem enviaria depois era ele. Isso seria uma quebra de hierarquia, que é uma das fundamentações mais importantes da Trindade, pois um estaria interrompendo o ofício de outro, como é o caso de Atos, capítulo 16, do verso 7 ao 8. Perdão, 6 ao 7, que diz assim: "E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu." Observa que o mesmo Espírito Santo que impediu Paulo de pregar na Ásia era o mesmo Espírito de Jesus que estava lhe impedindo depois. Então, apenas o nome foi que mudou, mas o Espírito permaneceu o mesmo. É claramente identificando que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, é o mesmo Espírito atuante. Pois Jesus Cristo, quando falava, ele falava tanto como Deus quanto como homem, pois ele tinha algo chamado união hipostática, que é a sua dupla natureza. Como homem, ele falava do Pai, mas como Deus, ele falava de si mesmo: "Eu enviarei." Só que devemos observar que quase todas as suas palavras eram figuradas, pois Jesus Cristo disse assim, ó: "Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras." João capítulo 16, versículo 25. Ou seja, Jesus Cristo trabalhava muito por esse método figurado. Pois, quando nós vamos observar em João, capítulo 14, no verso 14, ele diz assim, ó: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." Observa aí que, se pedirmos alguma coisa a ele, a responsabilidade de fazer é dele mesmo. Mas no capítulo 15, no verso 16, ele diz assim, ó: "A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá." Agora já, quem é o agente que nós pedimos, fazendo nossas petições, já não é Jesus Cristo. E quem concede também já não é Jesus Cristo, é o Pai. Afinal, há contradição nas palavras de Jesus, ou Jesus seria o Pai? Outro caso muito interessante está no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 20, quando Jesus fala sobre a perseguição, ele fala do seguinte modo: "Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós."
Observa que o Espírito do Pai é quem fala em nós. E no mesmo discurso relatado por Marcos, no capítulo 13, no verso 11, olha o que Jesus vai falar. Ele diz do seguinte modo: quando, pois, vos levares e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai. Porque não sois vós que falai, mas o Espírito Santo. Observa que ambos falam do mesmo discurso da perseguição dos fins dos tempos, onde nos trabalham diante câmara de reis, governadores para serem julgados. E em Mateus registra que Jesus disse que era o Espírito do Pai que falaria em nós. Mas aqui, em Marcos, é o Espírito Santo. Este Espírito seria o mesmo? Sim, não há contradição nas palavras de Jesus. O agente que executa, que fala por nós, que nos dá as palavras corretas para falarmos, é o mesmo Espírito. E não o espírito de um ou o espírito de outro. Pois, no mesmo discurso, agora, em Lucas, que por ele foi registrado, no capítulo 21, no verso 15, olha o que vai dizer: porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir. Quer dizer, a respeito do mesmo discurso agora, quem vai exercer é Jesus Cristo. Ou seja, Mateus diz que é o Espírito do Pai, Marcos diz que é o Espírito Santo, e agora Lucas diz que era o próprio Jesus Cristo, porque trata-se da mesma pessoa. Ora, Jesus fala como Deus, ora, ele fala como homem. Devemos observar que as Escrituras sempre têm esse tratamento alternado, pois, segundo os antigos, os apóstolos entendiam, eles não tinham essa confusão para entender que o Espírito Santo era o Espírito de Jesus, era o Espírito do Pai. Pois o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 9, se, porém, não, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está falando de espíritos diferentes ou do mesmo Espírito? Pois o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Devemos considerar que as Escrituras são inerrantes e as palavras de Jesus não são contraditórias. Jesus falava a respeito de si mesmo, da sua divindade, do Pai, pois ele executaria como Pai, mas a pessoa a quem ele dirige isso era ele mesmo, pois ele mesmo seria o responsável por enviar o outro Consolador, a qual é o seu próprio Espírito. A Bíblia trabalha muito com essa questão de alternância de designação. Ora, ele é Espírito da glória, Espírito eterno, Espírito do Pai, Espírito do Filho, Espírito Santo. Mas nunca está falando de pessoas distintas, mas está falando de si próprio. Pois, segundo o contexto, podemos ver quem é o agente atuante nessas designações. É Jesus Cristo. Então, desde já, eu agradeço a todos que têm permanecido até aqui no vídeo. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido de grande benefício e conhecimento para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, curte e compartilha, comenta. Compartilha para os amigos e familiares para que todos possam conhecer as verdades do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade do único Deus. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.